nós vamos conversar sobre o desempenho das empresas por conta da apresentação do resultado do fechamento do exercício de 2024, o resultado do quarto trimestre de 2024. Quando a empresa faz parte da carteira do canal, a gente dá uma aprofundada. Quando não faz parte, a gente olha de uma maneira mais superficial, até para ver como os pares dessas empresas que fazem parte da carteira do canal estão se comportando. Mas quem dessa vez apresentou seus resultados, não no dia de hoje, faz uns 2 dias atrás, lembrando que hoje é dia 28 de fevereiro de 2025, agora são 3h30 da tarde aproximadamente, então cerca de uns 2, 3 dias atrás, a ISA Energia apresentou seus resultados. Claro que ela foi entrando na lista, né, até o momento que entendemos que estava na hora de nós conversarmos sobre ISA Energia. Mas o fato é que o mercado não se agradou. E nós vamos dar uma olhada o que houve, por que o mercado acabou não se agradando. E vamos começar aqui, né, pelas demonstrações financeiras consolidadas. Eu vou saltar, aqui obedece o FRS, padrão internacional, eu vou saltar direto aqui na página 22, porque a gente precisa tornar esse vídeo mais rápido, senão a gente acaba tomando muito tempo com coisas que talvez não tenham tanto significado. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos começar pelo ativo, porque lá no final não, depois que eu apresentar esse resultado, eu vou comentar um pouco sobre a nossa tabela de indicadores fundamentalistas para verificar se isso se ajusta com o projeto que nós vamos mostrar aqui e se está de acordo com o cenário, e a gente pode ver o que aconteceu e que o mercado, de alguma forma, se desagradou. Mas dá uma olhada aqui, ó. Os ativos totais da ISA Energia, em 2023, eles estavam em 39 bilhões e 900 milhões aproximadamente. E agora estão em 43 bilhões e 304 milhões. Veja que tem um crescimento dos ativos aqui de 20,58%. Isso aqui chama muita atenção, porque uma das coisas que mais desagrada no mercado é justamente a questão de que, a partir de 2028, tem uma queda significativa da RBSE. Então é isso que se vai comentar dentro da mídia especializada e, consequentemente, o mercado fica desgostoso com isso. O fato é que os ativos cresceram numa ordem interessante. Talvez aí, no tempo, a ISA Energia venha a sobrepor essa perda, por assim dizer, da RBSE. E se tem impacto lá nos ativos, claro que alguma coisa a gente vai conseguir enxergar aqui no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, na parte do consolidado, que fica neste canto aqui à esquerda, nesse canto aqui à direita, ele sai de 17,3 bilhões para 19,7 bilhões, um crescimento de 13,43%, portanto, também no patrimônio líquido um crescimento expressivo. E agora a gente olha aqui para a demonstração do resultado. A gente dá uma olhada aqui, ó, que a receita operacional líquida ela sai de 6,2 bilhões para quase 8 bilhões. Um crescimento também muito significativo. Esse crescimento aqui na ordem de 28,17%. Ao passo que o lucro líquido da companhia, lucro líquido do IFRS, esse que eu estava falando lá no início do vídeo, ele sai de 2,8 bilhões em 2023 para 3,6 em 2024, fechado o ano. E veja que nós temos aqui um crescimento de 22,83%, 23% praticamente, que é o valor que nós colocamos bem no início do vídeo. E já que nós falamos da RBSE, que é a rede base do sistema elétrico, que é um pagamento que está sendo feito para a ISA Energia por conta de um processo que aconteceu no ano passado. Acho que isso aqui é o suficiente para a gente dizer por agora. O importante aqui é que, claro, que como você está sendo pago, já que ela contestou e está recebendo por isso, haverá um momento em que isso deixará de ser pago. A partir de 2028 isso cai com uma certa frequência, ou seja, pode cair quase a metade da receita quando nós comparamos com a receita do ano de 2023. Aí o que está acontecendo? A ISA Energia, veja, neste ano de 2024 que passou, finalizado aqui o quarto trimestre, eles entregaram esse projeto aqui, ó, no meio do ano, que dá uma receita anual permitida de 50 bilhões. O CAPEX aqui, ou seja, quanto foi investido nele, de 682 milhões. Mas isso não é só. A gente pode verificar aqui, ó, que no ano de 2026, em março, é o prazo, né, mas talvez eles entreguem isso, porque já está 80% em andamento, tem o Riacho Grande, uma RAP de 88 milhões. Também em 2026, Água Vermelha, para setembro de 2026, uma RAP de 8 milhões. Depois, ainda, né, em 2026, porém, aqui está curioso, né, porque está março de 26 e aqui está março de 26. Tá, mas tudo bem. É o Jacarandá, com 15 milhões. Então, considerando que eles colocaram certo aqui, são 3 projetos em 2026. Já em 2027, veja que tem um projeto aqui de 37% do desenvolvimento, mas veja que a RAP é bem alta aqui, ó, de 326 milhões. Para um CAPEX, ou seja, quanto vai ser investido de 3,6 milhões. Em 2020, então, 2027, 2028 por enquanto não tem nada. Provavelmente não deva ter, até por conta dos prazos, né, para entregar esses projetos, mas em princípio não deve ter. Mas depois, lá em 2029, tem outro projeto para uma RAP de 236 milhões e o CAPEX de 2,3 bilhões. E depois, em 2029,
outro projeto aqui de 306 milhões. Veja que esses três últimos são projetos muito significativos. Enquanto que aqui, durante o ano de 2026, nós estamos falando aqui de aproximadamente 103 bilhões de uma RAP, ou seja, até fechar 26, quando a gente pega 27, 29, também aqui alguma dúvida, né, se os dois são do mesmo mês. Provavelmente deva ser o mesmo. Mas, de qualquer forma, até 2029, nós temos aí quase 1 bilhão de RAP. E, consequentemente, esses valores aí, de certa forma, venham a suplantar o que será perdido, ou se deixará de receber por conta da RBSE. E veja que o remanescente aqui de CAPEX, que se tem aqui para investir ainda, está na ordem de mais ou menos 8 bilhões. Uma outra forma também de nós enxergarmos o desempenho da ISA Energia é com relação ao seu custo e suas despesas operacionais. Se pegarmos aqui o PMSO, que junta tudo, ele decresce aqui de 36,5%, e veja que é o total do PMSO sobre a receita líquida excluída a RBSE. Então cai de 36,5% para 34,2%. Claro que à medida que vai entregando os projetos, esses valores vão reduzindo. Mas aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, nessa redução, o que seria aproximadamente o índice de eficiência lá do setor bancário. Quanto menor esse valor, melhor. Então, à medida que entrega os projetos, isso tende à redução. E por conseguinte, né, você vai ver que vai ter um lastro maior, né, tanto para se colocar em investimento, quanto para pagar os seus acionistas em termos de proventos. E por falar em proventos, está pagando neste ano de 2025, e todos os proventos sendo pagos nos 3 primeiros meses, ainda tem uma parcela para ser recebida. O valor de cada parcela, 78 centavos, quase 79 centavos, total, o que equivale a um dividend yield de 10,3%, em valores aqui 1,5 bilhão. Interessante, né? Até porque você viu lá que a RAP, que a gente estava falando, vai bater na casa de 1 bilhão até 2029 no seu acréscimo. E o que a companhia se propõe é esse pagamento segundo o regulatório, não é o IFRS que a gente viu agora há pouco, né? Que eu mostrei lá no início, mas sim o regulatório. E a ideia é que pague 75% do lucro líquido regulatório, que mais ou menos você pode ver que a companhia se estabilizou nesse patamar desde o ano de 2022. Também o pessoal mostrou uma certa preocupação com relação à dívida líquida, porque ela sai aqui desses 2,39 vezes para 2,72 vezes. O que significa esse número aí? Significa que se está dividindo a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia. O que quer dizer isso? Que se utilizasse, né, o EBITDA só para pagar dívidas, lembrando, né, a gente está falando do lucro antes dos juros, dos impostos, das amortizações e das depreciações. Então os juros vêm antes. Então se usasse só para pagar dívidas isso, você não precisaria pagar o resto, né, por isso que está naquela ordem, significa que se pagaria em 2,7, quase 3 anos. Mas houve um crescimento aqui desse endividamento. E o pessoal questionou, e o que a companhia disse, né, na sessão de perguntas e respostas, que para uma elétrica e por ter receita estável, até 4 vezes é algo que eles entendem como uma coisa tranquila. Então, eles estão tranquilos em relação a isso, e parece que tem algo razoável aí. A maioria da dívida da companhia, ela está nesse azul aqui, debêntures atrelado a IPCA. Normalmente aqui o IPCA mais alguma coisa, na média IPCA mais 6,63. Se o IPCA estiver em 5, então nós estamos falando aí de 11,6, talvez 11,7, de acordo com a variação do IPCA, né, que é o índice da inflação. Depois tem 34 aqui que são debêntures, 34% de debêntures atreladas à CDI. Aqui é ruim, porque a gente sabe como é que está a taxa de juros, né, da nossa economia. E o restante aqui é 5% vinculado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E a amortização, agora, tem um valor significativo em 2025, mas depois de 2026 até 2028 são pagamentos bem tranquilos de se realizar. E agora podemos plotar todos aqueles números que nós vimos lá por conta do IFRS aqui na nossa tabela que nós acompanhamos os indicadores fundamentalistas da ISA Energia. Veja que, por conta, né, do início do ano passado, a gente imaginava aqui um lucro líquido na ordem de 6,5 bilhões e acabou ficando aqui, como a gente viu, em 7,2. O lucro líquido a gente imaginava em 3,3, pouco mais de 3 bilhões. Até dizer uma coisa, não ficou em 7,2. Esse 7,2 aqui é o que a gente imaginava depois do resultado do terceiro trimestre. Acabou fechando, como a gente viu, em quase 8, que está aqui embaixo. Depois eu vou passar esses valores lá para cima. É só para você ver como eu vou acompanhando isso trimestralmente e o quanto vai se aproximando lá no resultado final. A gente imaginava o pagamento aqui de dividendos na ordem de 2,23 e acabou aqui pagando R$ 2,36. E agora sim, atualizados os resultados para 2024, a gente pode dar uma olhada com relação ao que esperar
para o ano de 2025. Então eu estou utilizando aqui também a taxa de juros real da nossa economia, a diferença entre a Selic e a inflação, e veja que dá para projetar 8,5 bi de receita, 3,8 bi de lucro líquido e talvez aqui um provento na ordem de R$ 2,54. Eu vou deixar isso aqui ao longo de todo o ano, né? Depois a gente vai acompanhando trimestralmente para ver o quanto a gente se aproxima ou, eventualmente, se afasta desse valor. Se a gente se afastar positivamente, melhor. Mas é o que a gente está imaginando. Se pagar esses R$ 2,54, nós estamos falando que o nosso preço teto aqui, ou seja, o máximo que nós aceitamos pagar por uma ação da ESA Energia, vai ser de R$ 42,39, sendo que, se nós considerarmos os últimos anos, veio pagando aqui R$ 1,72, o que dá um preço teto de R$ 28,65. Aqui eu estou contando os últimos anos, de 2020 até 2024, inclusive. Depois aqui é interessante que a gente dê uma olhada no patrimônio líquido. Chegou a 19,7 bilhões, quando nós dividimos ele pelo número de ações, 659 milhões de ações aproximadamente, o valor patrimonial por ação em R$ 29,92, bem próximo aqui, ó, do preço teto quando nós olhamos para o passado. Então, se nós comprarmos, por exemplo, a ação ao preço que estava a ação quando eu fiz esse vídeo, R$ 23,31, nós vamos estar comprando uma ação com 22% de desconto, porque esse 0,78 é exatamente o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, R$ 23,31 por R$ 29,92, indicando que essa ação pode estar barata e que você tem um risco muito baixo, já que você está comprando uma ação por um preço que é abaixo do valor patrimonial dessa ação. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação é 4,01. Se chegar nesse lucro líquido aqui que a gente está imaginando, você tem aí a oportunidade de receber de volta, em função do lucro líquido, nesse caso, em um pouco mais de 4 anos, um pouquinho mais do que 4 anos. A gente está trabalhando na hipótese de pagar esses dividendos, um dividend yield aqui de 10,91%, que é muito alto, bem acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Hoje o mercado está indo logo abaixo, não vou entrar só no mérito do mercado agora, né, justamente para que esse vídeo não fique longo demais, mas de qualquer forma, isso aí está afetando as ações assim no geral, mas de qualquer forma, eu não consigo enxergar o mesmo ponto de vista do mercado. É preciso sempre considerar que, por exemplo, a participação na nossa bolsa de valores, eu já trouxe isso em vídeos anteriores, CPFs como o nosso, a gente faz essas análises aqui, a gente faz todo dia fazendo isso, nós compomos 13% aproximadamente da bolsa. A maior parte é do investidor estrangeiro, eu não sei até que ponto eles se aprofundam assim, para olhar uma empresa, e depois o restante são os institucionais, e a maioria desses aí, eles trabalham muito no sentido de comprar ação para tentar a valorização e a venda, e assim ir rodando, porque esse é o princípio deles. Tem outras legislações que afetam essas pessoas físicas, né? Aliás, desculpa, pessoas jurídicas, e eles têm acesso a informações e outras maneiras diferentes, então eles enxergam as coisas de um ângulo diferente do que nós fazemos. Aí a gente traz as informações e a gente tem que estender isso aí lá no longo prazo, e às vezes eles não trabalham com esses mesmos prazos que nós e nem têm a mesma tranquilidade. Muitas vezes eles têm metas para serem atingidas e tem quem cobre por essas metas. Diferente de nós que temos meta também, mas a gente consegue trabalhar dentro de patamares mais ajustados, de forma que a gente consiga atingir metas dentro de um limiar razoável, diferente dos institucionais e do estrangeiro, muitas vezes. Porque também esses estrangeiros, às vezes, são lá no país deles institucionais. Por conseguinte, a gente não enxerga da mesma forma. A visão deles talvez seja um pouco mais curta. Eles falam longo prazo, mas é no tempo de trabalho da carteira, enquanto que o nosso longo prazo é em termos de acompanhamento das empresas. Isso dá uma diferença. Então, eu acredito que algo fora do contexto desagrada essas pessoas e eles já estão migrando o capital deles para outras pontas de interesse. Então, me parece que mais ou menos as coisas andam por aí. Eu não consigo enxergar, vejo que a empresa está consistente, está sólida e continuo investindo nela. Acho que se a empresa falou em leilão também durante a sessão de perguntas e respostas, não tem interesse em leilão esse ano, mas quem sabe o ano que vem algum leilão significativo e a companhia está aí bem consistente de forma a poder ingressar em novos leilões e assim nos gerar uma perspectiva até de melhoria dos seus resultados e superar de forma bastante consistente o que vai acontecer a partir de 2028, que é a redução do pagamento da RBSI. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.